Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele Letícia Kiel, ou Prof. Fran Kiel, e eu estou aqui hoje para auxiliar vocês com mapas mentais. Eu sou formada em Direito, sou mestre em Direito, especialista em Direito Processual, consultora em Políticas Públicas, dou aula aqui no CEISC, nos cursos preparatórios e também no curso de graduação na Faculdade Dom Alberto. Eu estou aqui dentro dessa semana magnífica que está sendo guiada pelas professoras Cris e a professora Tati, duas grandes professoras do nosso curso. E hoje a minha tarefa ela não é de falar sobre conteúdo propriamente, mas de falar como que eu estudo para esses conteúdos ou como eu ensino os meus alunos para esses conteúdos que vocês estão aí, né, tendo contato para poder se preparar e aprovar dentro desse concurso público. Bom, o mapa mental, o que ele é? Ele nada mais é do que a estruturação dos nossos pensamentos. Então, é uma forma de estruturar logicamente os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, as nossas ideias. Porque o mapa mental ele serve para qualquer coisa, para a preparação do concurso de vocês, para organizar uma atividade empresarial, para organizar as tarefas da semana de vocês, para o que vocês quiserem serve um mapa mental. Aqui o nosso foco é a gente poder estudar e fixar o conteúdo através do mapa mental. Por que estudar e fixar o conteúdo, né, através do mapa mental? Porque o mapa mental ele é construído a partir de um conhecimento base. Então eu preciso de um conhecimento base, que é uma visão geral do conteúdo, para poder estruturar esse mapa mental. E aí aqui eu já tenho uma dica para vocês, que é a seguinte: aluno que opta por estudar a partir e somente por mapas mentais tem que ter muito cuidado, ele precisa ter uma base do conteúdo já formada. Porque se eu simplesmente pegar um mapa mental e sair estudando sem ter formado uma base antes, eu não vou conseguir compreender aquele conteúdo. Porque ele vai estar ali disposto de uma forma muito objetiva, às vezes só com títulos. Então, como é que eu vou aplicar ele na hora da prova, dentro daquela questão do concurso público? Eu vou ter dificuldades, grandes dificuldades. Então é importante a gente primeiro formar o conteúdo base, que é ter essa visão geral do tema, para então poder confeccionar, através da organização das ideias, confeccionar esse mapa mental com enumerações, ramificações, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão estudar o material, vocês vão assistir às aulas dos professores, vão entender esse conteúdo e aí vão aplicar ele dentro do mapa mental para poder fixar, memorizar e nunca mais esquecer. E o principal, né? Colocar o xizinho no lugar certo dentro da prova de vocês, tá? Muito bem, eu disse para vocês que é necessário enumerar ou ramificar esse conteúdo para poder transformar essas ideias dentro de um mapa mental. O que é enumerar ou ramificar? Olha, eu tenho um tema principal, que é o grande tema. A partir desse grande tema, eu vou ramificar ele nos conteúdos que eu preciso lembrar que são inerentes àquele grande tema. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente ficar mais claro, né, para vocês entenderem, colocando na prática já o mapa mental, né, porque o mapa mental, como eu disse para vocês, ele serve para qualquer coisa. Eu vou usar aqui uma ferramenta que eu gostei bastante, que foi indicação da Prof. Tati, e eu adorei ele, que aí a gente consegue fazer uns slides coloridinho. Para fazer essa canetinha aqui na tela, tu pode usar tanto o mouse do seu computador, né? Ou eu uso uma mesa digitalizadora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui para vocês. Olha só, eu uso aqui uma mesa digitalizadora, tá? Mas vocês não precisam ter isso, não. É porque eu sou professora e gosto, né, dessas tecnologias. Eu vou dizer, depois eu vou mostrar para vocês que a melhor forma de fazer mapa mental é a mão no papel, tá? Mas olha só, então veja, a grande ideia aqui de assistir essa semana de desafio TJ, ou então de estar no preparatório, é o quê? É aprovar, né, gente? Vocês buscam aprovar no concurso público. Então essa é a nossa grande ideia, né? Deixa eu arrumar minha canetinha aqui. Então essa é a nossa grande ideia. Olha só, eu não sou nenhuma artista, né? Para vocês verem, o importante é a gente entender e gravar aquele conteúdo. Então, dessa nossa grande ideia, a gente vai ter algumas ramificações, que é o quê? Bom, para eu poder aprovar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso estudar. Aí, para eu poder estudar, eu preciso pensar no quê? Olha, eu preciso ter foco. Significa o quê? Quando eu estiver estudando, eu tenho que estar realmente estudando. Então, eu tenho que sair do celular, né? Eu tenho que sair das redes sociais, pedir para a família, olha, agora tu me deixa quietinho aqui no meu ambiente de estudo, porque eu preciso me dedicar. Essas horinhas aqui vão ser para eu poder me dedicar à minha aprovação. Depois vai valer a pena tudo isso.
Então pede para sua família colaboração. Aí eu preciso mais do quê? Eu preciso fazer os mapas, né? Então, meu desafio para vocês, né, é fazer os mapas, para eu poder depois fixar esse conteúdo. Então, vou assistir a aula com muito foco, né? Eu até posso botar aqui, ó, assistir a aula, né, com muito foco e também ler o material. Ler o material, tá? E ler o material. Então, eu preciso fazer essas duas coisas com foco. Aí eu vou fazer os mapas e ainda eu vou revisar esse conteúdo. Eu vou revisar esse conteúdo com os próprios mapas e vou também revisar ele com questões. Então, essa é a minha forma de estudar, certo? Aí nós temos outras ramificações aqui. Então, dentro desse nosso tema geral aqui, que é aprovar. Estou fazendo um mapinha mental aqui com vocês sobre aquilo que vocês têm que fazer para buscar a aprovação. Eu preciso também cuidar da minha alimentação. Então, eu tenho que buscar me alimentar de uma forma correta para que eu consiga me concentrar melhor no estudo, durante o estudo. Que é aquela coisa, né, gente? A gente não pode ir lá encher a barriga, encher o bucho com um churrasco bem gostoso, com uma feijoada caprichada e depois sentar para estudar. A gente vai dormir, né? Vai dormir sentado ali, que tá com o bucho cheio, o sangue tá todo concentrado ali na barriga. Não vai dar certo isso. Então, ter uma boa alimentação é uma das coisas que eu preciso para buscar o quê? A minha aprovação. E eu também tenho que fazer o quê? Exercícios. Exercícios, né? Exercícios o quê? Exercícios físicos. Por quê? Se eu manter o meu corpo saudável, eu vou conseguir também me concentrar melhor, eu vou conseguir produzir mais, ter menos sono, se eu manter um corpo saudável através de exercícios físicos. Aí o que mais que eu posso fazer para poder garantir, então, essa aprovação? Eu posso também o quê? Praticar. Praticar o quê? Fazendo simulados. Então, fazendo simulados da prova. Pode ser com provas anteriores, pode ser com questões que os professores disponibilizaram. Então, veja, eu vou buscar a minha aprovação seguindo esse mapa mental, tá? Então, olha só, acabei de criar um mapa mental. Se eu quiser sofisticar ele, inclusive, né, psicólogos que trabalham com mapas mentais, eles vão inclusive nos indicar a usar imagens com esses mapas mentais. Então a gente pode desenhar e não precisa ser um grande artista, né? A gente vai lá, quer cuidar da alimentação, eu vou vir aqui, vou trocar a minha cor da canetinha, vou botar um vermelho aqui, vamos ver se eu consigo fazer, vou fazer uma maçãzinha aqui. Então, eu tenho que cuidar dessa minha alimentação, né? Coloquei uma maçãzinha. Veja que eu não sou nenhuma artista, né? Mas quando eu olhar aquela maçã ali, eu vou lembrar que, nossa, eu tenho que me alimentar bem, né? Não dá pra encher o bucho de feijoada, que nem a professora disse, e aí estudar. Pode comer feijoada, tá liberado, mas não antes de estudar, tá? Então eu vou colocar desenhos que me façam lembrar daquele conteúdo. Tá? Se você conseguir botar uns desenhinhos ali para conseguir lembrar melhor aquele conteúdo, perfeito. Se não conseguir, tá no início, professora, né? Esse negócio de desenho não é comigo, tá tudo bem, tá? Faz um mapinha mental através da grande ideia, fazendo ramificações, né? Então, veja só, ramificações aqui, ó. Estudar é uma ramificação, alimentação é uma ramificação, exercícios físicos é outra, praticar é outra ramificação. Se eu fosse numerar, eu colocaria 1, estudar, 2, alimentação, 3, exercício, 4, praticar, tá? Então, esse é um mapa mental, esse aqui é um estilo de mapa mental. Ele não precisa ser assim, com o título dentro de uma nuvenzinha e essas ramificações com essas flechinhas. Ele pode ser do jeito que você quiser, desde que tenha um tema central e a partir desse tema central eu consiga ramificar compreendendo o conteúdo que envolva aquele tema central, tá? Muito bem, agora eu vou tirar aqui as minhas marcações e eu quero mostrar algumas ferramentas para vocês, tá? Então veja só, quando eu falo em mapa mental, o que nós podemos usar para fazer esses mapas mental? Papel e caneta, gente, é a melhor forma, tá? Vou até colocar uma estrelinha aqui, ó. O melhor jeito que tem de fazer mapa mental é papel e caneta. E é mais rápido também. Principalmente quem não tá, assim, muito acostumado a usar, por exemplo, ferramentas, aplicativos, né? Aí com o computador eu sou mais lenta, alguns são mais rápidos com o computador, né? Mas tem outros que são um pouco mais lentos com o computador. Usa papel e caneta, tá ótimo, tá perfeito. Esse é o ideal, inclusive. Porque aí você ali, com a sua própria mão, está fazendo os movimentos, está criando aquele mapa mental, já está fixando o conteúdo na hora da própria elaboração, né? E aí, depois ainda visualiza aquela sua obra de arte, né? E ela tem que ser bonita para você, não importa para os outros, né? Ela tem que ser ali aplicável, usável por você, tá?
e aí depois eu olho aquele mapa mental e tá pronto, e aí quando eu estiver indo pro trabalho, né, no transporte público, ou ainda dentro de qualquer outro transporte, mas que eu não esteja dirigindo, ou tô parada na sinaleira, eu vou lá e pego o mapa mental, até vou pegar os meus aqui, ó, alguns que eu tenho aqui que eu separei pra mostrar pra vocês, né, daqueles que eu faço à mão. Aí eu pego um deles e vou estudar. Aí eu quero mostrar pra vocês, olha só, eu tenho um mapa mental aqui, olha só como ele é, né? Vou botar aqui do ladinho. Olha só, esse aqui é da licença maternidade. Eu adoro esse aqui, olha só como ele é bonitinho, né? Todo coloridinho. Você não precisa fazer todo coloridinho. Eu gosto, mas você não precisa gostar disso. Você pode fazer de caneta normal mesmo, né? Eu, como sou a louca das canetas, né, gente? Eu tenho um punhado de caneta. Olha só, aqui tem um monte de canetinha colorida. Aí tem um punhado de marca-texto. Olha só, um monte de canetinha marca-texto. Falando das marca-textos, né? Deixa eu só mostrar antes aqui pra vocês que aí eu também tenho outro, né, que é de marca-página, que aí eu marco os materiais, os livros, e um monte de lápis de cor que eu também gosto de pintar, tá? Mas olha só, gente, quando a gente fala de marca-texto, tem que ter um cuidado. A marca-texto, ela é legal, bacana pra gente usar quando tá lendo conteúdo, vai marcando, mas ela não é suficiente pra gente lembrar daquele conteúdo, né? Primeiro ponto, quando for usar marca-texto, não tô dizendo pra não usar, usem na hora que estiverem lendo material, mas use ela da forma correta, e não usa só ela, tá? Então, quando estiverem estudando ali, vocês vão marcar com a marca-texto palavras-chave. Não adianta ficar marcando texto e mais texto e mais texto, depois você chega lá naquele conteúdo e a página inteira tá pintada de marca-texto, né? Ah, e o que era importante aqui? Tudo é importante? Sério? Tá? Então, o uso da marca-texto, ele precisa ser efetivo. Marca lá palavras-chave, porque quando você passar os olhos naquele material, naquela página ali e ver aquele destaque em tal palavra-chave, você vai, ó, lembrar do conteúdo, tá? Então, para isso que serve a marca-texto. Mas eu não aconselho usar só essa ferramenta de estudo, porque o resumo e o mapa mental, eu considero eles mais efetivos. Entre o resumo e o mapa mental com absoluta certeza. Porque o resumo, às vezes o aluno aí, ele faz um resumo assim, ó, de meia página, uma página de caderno inteiro para resumir um conteúdo que nem era tão extenso e depois nunca mais lê. Quem é que já passou por isso aí na vida, né? E escreveu no caderno e depois não leu nada, né? Chegou lá, aquele caderno, bom, aquela escrita ali naquele caderno, ela serviu para vocês lembrarem do conteúdo, fixarem o conteúdo naquele momento que vocês estavam escrevendo ele, vocês entenderam o conteúdo, conseguiram transcrever ele no papel, mas isso vai ser o suficiente, ou dessa forma vai ser efetivamente usado para reler depois esse resumo? Ou será que por um mapa mental, que é uma forma mais objetiva, vocês vão conseguir lembrar melhor esse conteúdo, vão ter mais chance, né, de realmente pegar aquele mapa mental e ler ele depois? Será que o mapa mental não é melhor? No mundo ideal, gente, é que nem mundo perfeito, assim, né? O que eu indicaria para vocês? Faz o resumo. Olha só, lê o material, assiste a aula, faz o resumo, aí faz o mapa mental e depois estuda pelo mapa mental. Nossa, esse aqui seria o mundo perfeito do candidato, né? Não tem como não aprovar dessa forma. Claro que nem todo mundo tem tempo para conseguir fazer tudo isso. Então eu aconselho fazer, né, esses mapas esquematizados, porque eles vão resumir melhor o conteúdo para que você possa, né, depois buscar aprovação marcando o xizinho no lugar certo nas questões da prova. E esse mapa mental, ele também é legal porque é o seguinte, como você tem que pensar no tema central e depois ramificar ele, é necessário ter compreendido esse conteúdo. E aí, se chegar lá num pontinho, né, numa ramificação e opa, isso aqui eu já não lembro mais direito, você sabe e consegue diagnosticar aquilo que você tem que retomar. Então veja só, você não vai mais errar aquela questão, porque durante a sua preparação você já identificou aquilo que você precisa retomar de conteúdo para poder compreender melhor e marcar o xizinho no lugar certo na hora da prova, tá? Então o mapa mental ele também nos auxilia muito dentro dessa perspectiva. Olha só, quero mostrar para vocês alguns outros mapas mentais que eu tenho aqui. Eu tenho esse aqui também que eu gosto, ó, que são com retângulos, né, que não são uniformes, enfim. Eu tenho esse aqui, que eu gosto bastante. Tem esse aqui, eu quero mostrar pra vocês, olha só, esse aqui eu vou mostrar só porque é da disciplina, né, das meninas. Olha só, de tutelas provisórias eu tenho aqui, ó, que eu faço em casa, que eu gosto, aí eu mostro pros meus alunos, né, durante as aulas. Então esse aqui é de tutelas provisórias. Eu tenho esse aqui que é de agentes públicos, ó, da disciplina da Tati e do Felipe, né, eu tenho, que eu também sou professor de Direito Administrativo, então eu adoro. E aí eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Estão vendo aqui que tem, olha só, tem várias partes, né, aqui, olha só, aqui do ladinho aqui, ó, em lápis. Porque se a gente sair fazendo a caneta, às vezes muita coisa vai dar meio errada, tá?
Usa Rorex em cima, faz um risco e continua escrevendo do lado, não te apega, não perde tanto tempo buscando perfeccionismo nos seus mapas mentais, né? E olha o que eu faço eles antes a lápis, e aí fazendo a lápis, depois eu passo caneta em cima para ficar mais fácil de ver, destacando palavras, tá vendo? Então eu destaquei aqui os títulos, né, o grande título, aí eu fui destacando os grandes títulos de cada quadrado, aqui eu tenho administração direta, aí eu tenho administração indireta e aqui os particulares, né, que também prestam serviço público, dentro desse mapa aqui que se refere à organização e função da administração pública. Viram só? São exemplos de mapas mentais, esses são os meus mapas que eu faço à mão. Onde é que eu faço? Pode fazer nessas folhas mais durinhas, pode fazer em folha de ofício, eu tenho vários em folha de ofício, adoro, faz bem grande, assim, com várias ramificações, às vezes algumas frases um pouco maiores, para eu poder lembrar bem daquele conteúdo. Você pode usar outras coisas também. Você pode usar, olha só, eu tenho um caderno aqui, que eu gosto muito de utilizar. É um caderno, veja só, ele é bem simples, gente, mas sabe como é que ele é dentro? Ele tem folhas em branco dentro. E eu adoro, que aí eu faço os mapas mentais aqui também, né? E esses cadernos custam super baratinho, então, né, eu acho que foi menos de R$10. Então você pode utilizar isso também na sua preparação, né? Ou qualquer folha do seu caderno que você quiser, desde que fique fique visível para você, tá? Então, papel e caneta é a melhor forma de fazer mapa mental. Mas tem outras ferramentas, eu uso o Photoshop, mas aí o Photoshop ele é um pouco mais complicado, né? Para quem não tem muito conhecimento sobre isso. E eu faço no Photoshop por uma escolha minha, porque eu gosto de apresentar depois um mapa mental que tem uma letra visível, porque a minha letra ela não é muito bonita, então que tem uma letra melhor para eu poder dar esse conteúdo depois para os alunos, né? E eu preciso que eles compreendam a minha letra. Então eu acabo optando por fazer no Photoshop. Só que tem outras ferramentas que vocês podem utilizar. E aí eu até deixei aqui, olha só. A começar pelo Word e o PowerPoint. Opa, fiz um risco ali. A Word e o PowerPoint, ele tem uma ferramenta interna que pode auxiliar vocês na esquematização. Então não é propriamente um mapa mental dentro dos modelos que eu apresentei aqui para vocês, mas também é uma forma de esquematizar esse conteúdo, deixar ele de uma maneira mais fácil de ver. Sabe onde você vai? Lá no seu computador, abre o PowerPoint ou o Word. É no mesmo lugar que vocês vão ir. Eu até coloquei aqui na tela para vocês, no slide. Olha só. Você abre lá, né? Ó, vocês estão vendo aqui a minha tela de slide. Então vocês abrem o slide de vocês ou o Word, tanto faz, e vão clicar aqui, ó, em inserir. Olha só, clicou aqui em inserir, vocês vão vir aqui, né? Nessa ferramenta aqui do Word, tá? E aí essa ferramenta vai abrir essa caixinha aí que vocês podem escolher. Eu adoro os modelinhos que estão aqui, ó, em hierarquia. E aí eles ficam mais ou menos assim, você escolhe o modelinho que você quer e depois você vai digitando conteúdo ali dentro. E aí bem rápido de usar. Quando você fizer uma ou duas vezes, você vai perceber que é bem rápido de utilizar essa ferramenta. E aí todo mundo que tem um computador em casa, né, vai ter a ferramenta do Word, PowerPoint, que são as ferramentas que a gente usa no nosso cotidiano. Aí olha só como é que fica. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. É de uma aula de concurso estadual que eu dei e ela falava sobre a admissão em serviço público. Aí eu queria, né, resumir o conteúdo que eu já tinha explicado para os alunos, como é que se dá, como é que se, né, como é que a gente faz para ocupar um cargo efetivo ou para, né, ter uma admissão em serviço público. Eu queria explicar aquilo para eles, aí eu passei a base teórica, legislativa sobre o assunto e depois eu trouxe o esqueminha para a gente poder fixar o conteúdo. Então, para admissão em serviço público, eu coloquei o quê? Que é preciso fazer um concurso público de provas e títulos. Ou então, né, por cargo em comissão também é possível admissão em serviço público. Aí nessa situação, ele é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, eu não passo por concurso público. Olha só, aqui é como se fosse um mapa mental, só que ele é um esqueminha, que tem ali pronto, né, o estilo dele pronto já dentro do Word, e a gente consegue de uma forma mais rápida do que pelo papel e a caneta, né, outros aplicativos, utilizar. Nós temos também alguns aplicativos, eu até deixei aqui a informação para vocês, ó, alguns programas gratuitos tem aqui, vocês podem acessar esses sites aqui, tem algumas ferramentas que são gratuitas que você pode utilizar também para construir os mapas mentais. Essas duas ferramentas aqui, inclusive, quem me indicou foi a Prof. Luana, ela que achou e contribuiu lá com todos os professores dizendo, olha, achei isso aqui, é bem legal para a gente poder construir os mapas mentais que a gente oferece para os nossos alunos ou dentro dos materiais. Então, se você quiser, pode acessar eles também para usar durante a sua preparação. Eu, dentro dos materiais, né, gosto de usar essa ferramenta do próprio Word ou PowerPoint,
porque eu acho que ela facilita, ela é bem rápida na hora de eu fazer esses esqueminhas para os alunos poderem lembrar dos conteúdos. E esse esqueminha, esse mesmo esquema, vocês podem fazer no papel, porque aqui eu tenho o grande tema, e aí aqui eu vou ter as ramificações, é como se eu tivesse aqui o 1 e aqui tivesse 2, aí eu tenho aqui o 1.1 e aqui eu tenho o 1.2, se eu tivesse escrito isso no papel, seria assim, o 1, o 1.1, o 1.2, né? Claro que, como eu disse para vocês, se a professora só chega dizendo, olha, serviço público é através de concurso público, provas e títulos, ou por cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, talvez se eu falasse só isso e você não tivesse conhecimento anterior sobre esse conteúdo, não iria conseguir gravar. Então, o mapa mental, só ele não é suficiente se a gente não tem aquele conteúdo base para poder entender e lembrar, memorizar aquele conteúdo do mapa mental, tá? Muito bem, eu quero trazer aqui para vocês alguns modelinhos dos meus mapas. Olha só, esse aqui é de adoção. Esse eu também fiz no computador, né, utilizando essa minha ferramenta aqui, que é da mesa digitalizadora. Mas vocês podem fazer do mesmo estilo que eu fiz aqui, fazendo ele no papel, para poder lembrar desse conteúdo. Aqui eu fiz, então, adoção, aí ramifiquei em quem não pode adotar, quais são os requisitos para adotar, a adoção pode ser feita por quem, a adoção internacional funciona como, quais são os direitos do adotado, né? Quais são as características da adoção. Então eu trouxe todas essas informações aqui de um capítulo longo dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e aqui ele está resumidinho. Aí tem um outro, esse aqui eu também fiz no computador, né, para poder dar esse conteúdo, dar acesso aos meus alunos. Então olha só. Então, eu faço aqui a escrita, né, de, o acesso à justiça dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele corresponde ao quê? Aí coloquei em destaque esse subtítulo aqui, ele corresponde ao quê? O acesso à justiça, o direito de acesso à justiça das crianças corresponde ao Poder Judiciário, a acessar o Poder Judiciário, a acessar o Ministério Público e a Defensoria Pública. Veja que se eu não tivesse tido conteúdo anteriormente com o meu professor, eu também não saberia por que tá solto ali Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Mas como eu tive o conteúdo anteriormente, quando eu pego esse mapa mental para lembrar dele, eu sei que, o direito de acesso à justiça da criança e do adolescente, segundo o Estatuto, corresponde a ter acesso gratuito ao Poder Judiciário, de ter acesso ao Ministério Público e também de ter acesso a defensor público, à Defensoria Pública. Fica mais fácil de lembrar o conteúdo quando eu já tenho a base dele, né? E esse acesso, ele é gratuito, né? E essa gratuidade, ela se dá como? Ela se dá pelo defensor público, por um advogado nomeado e também pela isenção de custas e emolumentos, independente da necessidade ou salvo, né, casos de má-fé. Veja só, aqui eu estou fazendo as ramificações desse conteúdo. Qual é o grande tema? Acesso à justiça. Então, significa dizer que aqui nesse mapa mental está tudo referente ao acesso à justiça, ao que tange, ao capítulo específico dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que vai trabalhar com esse tema. Na hora da prova, se eu ler esse mapa mental aqui alguns dias antes, quando eu estiver revisando o conteúdo, com certeza eu vou acertar uma questão referente a acesso à justiça. Por quê? Porque eu vou lembrar de todos aqueles artigos que eu resumi dentro de um mapa mental. Facilita bastante, né, gente? E não precisa de muita coisa para isso. Se você tiver um papel, uma caneta azul, preta, vermelha, nossa, já consegue fazer mapas mentais maravilhosos, tá? Qualquer outra dica que você queira, se quiser trazer dúvidas para mim também, você me encontra nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui elas aqui embaixo, né? Você pode me encontrar, pode me mandar mensagem, vou ficar muito feliz de ajudar vocês a buscar essa aprovação de vocês, tá bem? Um abraço bem apertado, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se vocês gostaram, agora eu desafio vocês a aplicar aquilo que vocês aprenderam aqui sobre mapas mentais e desafio você a fazer esses mapas mentais durante toda a sua preparação para que você possa com absoluta certeza buscar a sua aprovação, que você esteja preparado para buscar a sua aprovação e aí eu tenho certeza que vocês vão alcançar um futuro brilhante aí com muito sucesso, né? Qualquer coisa, eu estou aqui nas minhas redes sociais, você pode entrar em contato comigo para mais dicas, tá bem? E também para acessar os meus mapas mentais. Um abraço bem apertado a vocês, tchau, tchau!